E se as grandes ideias que moldaram o século XX, liberalismo, comunismo, fascismo, estiverem, na verdade, esgotadas? Hoje vamos analisar uma proposta radical que surge justamente dessa ideia, uma nova teoria política para um mundo em crise. Pois é, o ponto de partida já é esse. Uma declaração que soa quase como uma sentença de morte. A teoria que vamos explorar argumenta que a ideologia que saiu vitoriosa da Guerra Fria não só está em crise, como ela mesma é a causa do problema que a gente vê no mundo todo. Então, o que se descreve aqui é exatamente isso: o fim de uma era. Um momento em que toda a estrutura do mundo moderno, que foi construída sobre os pilares do liberalismo, começa a mostrar rachaduras, e rachaduras bem profundas. E aqui está o centro da crítica. A ideia de que a globalização liberal, no fundo, não quer unir a humanidade, mas sim torná-la homogênea. O objetivo seria dissolver todas as culturas, tradições e identidades em um único mercado global, onde a única coisa que importa é o consumo. Mas para a gente entender o que pode vir pela frente, primeiro a gente precisa dar uma olhada para trás, para o que é chamado de cemitério das grandes ideias. Aquelas que, um dia, também sonharam em dominar o mundo e falharam. O que a gente vê aqui é basicamente um resumo bem rápido e brutal do século XX. Primeiro, o fascismo, uma força explosiva que foi a primeira a se apagar. Depois, o comunismo, aquele grande sonho que ruiu junto com o Muro de Berlim. E, por fim, o liberalismo, o último sobrevivente que, segundo essa teoria, agora encara o seu próprio esgotamento. E o curioso é como cada uma dessas teorias se via na história, né? O comunismo prometia um futuro inevitável, uma vitória que nunca chegou, uma profecia falsa. Já o fascismo olhava para o passado, tentando recriar uma era de ouro mítica, uma tentativa que foi interrompida de forma bem violenta. No fim, as duas se mostraram becos sem saída. E aí que a gente volta pro agora. O foco retorna para o liberalismo, mas não como o grande campeão da história, e sim como o último sobrevivente, exausto, no meio da sua própria decadência. A sua vitória, talvez, não tenha sido o fim da história, mas o começo da sua agonia. E quais foram os frutos dessa vitória liberal? Bom, de acordo com essa análise, não foi a utopia que se esperava. O que se tem é um mundo de indivíduos isolados, crises econômicas que não param de acontecer, conflitos pipocando por toda parte e uma sensação geral de decepção. A promessa de progresso virou uma realidade de instabilidade. E aqui vem uma ideia, olha, bem provocadora. A de que o liberalismo e o marxismo, apesar de inimigos declarados, na verdade teriam a mesma raiz. Ambos teriam nascido do mesmo espírito da época, um espírito materialista, focado em dinheiro e com uma profunda hostilidade a qualquer tipo de tradição. E essa é a grande pergunta. Se o indivíduo, a classe e o Estado se provaram insuficientes ou até mesmo destrutivos, quem, então, é o verdadeiro protagonista da história? A crise das velhas respostas abre a porta para uma completamente nova. É aqui que a coisa muda. Das cinzas das três grandes teorias surge a possibilidade de uma quarta, uma teoria construída sobre uma base totalmente diferente. A virada de chave proposta é bem clara. A primeira teoria focou no indivíduo, a segunda, na classe, a terceira, no Estado ou na raça. A quarta teoria política joga tudo isso para o alto e coloca um novo sujeito no centro de tudo, o povo. Mas calma aí, o que significa o povo nesse contexto? Não é só um monte de gente junta, não. A teoria usa um conceito da filosofia, o Dasein, que pode ser entendido como um ser, ou seja, uma comunidade viva, unida por cultura, por história, por um destino em comum, que se enxerga como parte de algo eterno. E isso, gente, muda completamente o tabuleiro do jogo global. A luta não é mais de um povo contra o outro, de uma civilização contra outra. A luta aqui é de todos os povos, cada um com sua identidade única contra essa força global que quer apagar tudo em nome do mercado. Com essa base definida, a teoria deixa de ser só uma ideia no papel. Ela se apresenta como o início de um novo movimento histórico, uma nova onda pronta para varrer o mundo. Vamos pensar um pouco. Cada uma das teorias anteriores tentou, à sua maneira, se tornar global, certo? O comunismo com a sua internacional operária, o fascismo com seus sonhos de império e o liberalismo com o mercado global. Cada uma delas gerou uma onda.
Então, depois da onda comunista, da fascista e da liberal, que deixaram suas marcas, o palco estaria pronto para a próxima. A quarto. E o objetivo final é apresentado de forma grandiosa: gerar uma quarta onda. Um movimento global que não quer pagar fronteiras, mas sim restaurar a soberania e a identidade de cada povo, reafirmando aqueles valores que os definem. E não fica só na vontade, não. A teoria propõe um plano de ação bem concreto. Primeiro passo: uma revisão filosófica, abandonando o neoliberalismo. Segundo passo: criar uma nova teoria para organizar o mundo, chamada de Quarto Nomos da Terra. E o terceiro passo: ação. Tirar tudo isso do papel e levar para a política real. E assim, a gente termina com uma pergunta que fica ecoando. Depois que as ideias são postas na mesa e a filosofia é repensada, a questão inevitável é: e agora? Qual é o próximo passo prático? Que tipo de ação deve acontecer? A resposta a essa pergunta talvez seja o que vai definir o nosso próximo século.